Glória a Deus, aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Vamos adorar a Jesus, porque para Ele, por Ele são todas as coisas. Nós estamos aqui pela graça do Pai, pelo amor do Pai. É por isso que nós o adoramos essa noite. Quero chamar aqui a irmã Aparecida para estar orando juntamente com a igreja. Amém? Todos numa só fiação, numa só fé. Vamos adorar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos todos juntos, abra o teu coração, abra a tua mente para um culto racional, um culto onde o Senhor que venha falar, o Senhor que venha dar a nós aquilo que nós precisamos, amém? Oremos em nome de Jesus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Motivo de alegria, né? Mais uma vez, estar na casa do Pai, para adorar Ele, né? Porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, meu Pai. Deus maravilhoso, Deus querido, agradecemos a Ti, Senhor, pelas vitórias, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, meu Deus, pelos livramentos, pelo ar que respiramos, pelo pão, pelo alimento, o Senhor não tem deixado faltar em cada mesa, Senhor. Deus maravilhoso, Deus querido, vem abençoar, papai querido, a cada irmão nesta noite, Pai. Vem renovar nossas forças, meu Pai, dirige nossos passos, guarda, Pai, aqueles que estão enfermos, cura, liberta, Senhor, salva, Senhor, aqueles que estão desapercebidos, Senhor. Vai de novo alto para a tua casa, Pai. Fica conosco, Senhor. Fala comigo, fala com a tua igreja, Pai. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Oh, Deus, muito obrigado, Senhor. Fica conosco, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Vamos adorar o nosso Senhor com os 2 hinos da harpa cristã. Vamos adorar a todos com alegria. Solte a tua alegria para o Senhor essa noite, para que o Senhor, toda a honra, toda a glória, tudo é para Ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar. Número 141 da harpa cristã. Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus. Aleluia. Cante com alegria. Adore ao Senhor, que Ele já está neste lugar. Aleluia. Adore a Ele. Glória a Dele. Abra a sua boca com alegria. Glória a Deus. Diga ao Senhor, diga. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por. Diga para Ele. Diga com alegria, fale. Aleluia, diga para Ele. Diga. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, tu me compraste. Diga para Ele, rege-me em tudo, meu Jesus. Diga, acho prazer em te seguir, descanso e paz me. Diga com alegria, doce amigo. Aleluia, diga. Oh, aleluia, diga para Ele. Peça para Ele, diga. Guia-me sempre. Diga para Ele, fale. Salvador, tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu. Fala, igreja. Sentindo perto, diga, tua mão, posso cantar na escuridão. Diga para Ele, guia-me sempre. Oh, aleluia, diga.
Rege-me em todos. Fale com ele. Aleluia, diga. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Diga, diga. Lá ficou morto. Que igreja? Oh, aleluia. Lá meu espírito reviveu. Diga. Guia-me sempre. Obrigada, Jesus. Peça para ele, aleluia. Salvador, tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. E as palmas exaltam a Jesus, igreja, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória. Nós só estamos aqui porque Ele tem guiado nossos passos, aleluia. E nesta noite, eu não sei aquilo que você precisa, mas aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que conhece tudo de nós, Ele está aqui, aleluia, te ouvindo. Então clame a Ele. Hino da harpa cristã, 225 da harpa cristã. Cante com alegria ao Senhor. Abra a tua voz, coloque para fora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cadê o povo valente, aleluia? Então adore a Ele. Aleluia, diga. Na batalha contra o mal, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe sua cruz, ser valente. Então diga, diga. Ser valente, o quê? Diga, igreja. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Aleluia, diga pra ele. Se o maligno te enfrentar, você tem? Lutará sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Diga. Ser valente. Diga para ele, igreja. Declare na tua vida, aleluia. Declare. Firme sempre no amor, com indômito valor. Ser valente, com altruísmo e com poder, franco sem o mal temer. Diga, igreja. Aos caídos ao redor, manifesta-lhes amor e serás um vencedor. Aleluia. Então diga, valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, o quê? Ser valente. Olha só, o evangelho a proclamar. Você tem valente aí? No Brasil até Romar. Aleluia. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus. Ser valente. Então, valente do Senhor diz. Aleluia. Declare ao Senhor, aleluia. Nunca rejeitando a cruz, nome do valor. Ser valente. E os valentes aplaudam ao Senhor, aleluia. Porque para Ele, por Ele, são todas as coisas, aleluia. Se você veio aqui buscar algo da parte de Deus, tenha certeza que o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, Ele está aqui te ouvindo, aleluia.
Eu não sei como nós chegamos, eu sei como eu cheguei. Mas o Senhor tem uma palavra para a tua vida. Sabe por quê, igreja? Ele diz assim, ó. Nesta noite, neste santo, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Diga, eu marquei um encontro com Deus. Vamos repetir ao Senhor, fale para Ele. Nesta noite, diga, declare, neste santo, declare para Ele, declare para Ele, eu marquei um encontro com Deus. Você pode sentir, diga, seu amor, declare, sua paz gozarei. Aí você pare. Eu marquei encontro com Deus. Aplauda ao Senhor, igreja, aleluia. Glória a Deus, nós estamos aqui. Porque pensa, igreja, hoje é uma sexta-feira, aleluia. Pensa na semana que já está se findando. Quantas bênçãos o Senhor já te deu? Quantos livramentos o Senhor já te protegeu, aleluia. Talvez a doença tenha chegado, mas o sangue remidor de Jesus Cristo, aleluia, Ele tem te guiado, Ele tem te guardado, aleluia. Então adore a Ele, glorifique a Ele, sinta essa paz do Senhor, aleluia. Sinta essa paz que emana do trono do Senhor, aleluia. E Ele diz essa noite para nós, não temas não, pois eu estou contigo, aleluia. Vamos ouvir a palavra devocional da noite. Quero chamar aqui o diácono José Luiz para estar lendo a palavra devocional da noite. E logo em seguida, estar orando com toda a igreja. Quem precisa de oração, igreja? Eu e minha casa. Vamos todos ficar na fiação. Ligue. A palavra de Deus diz que é ligado na terra, é ligado no céu. Então se ligue, aleluia. Pai do Senhor, glória a Deus. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmão, nós estamos alegres porque o Senhor é bom, tem nos guardado, né? O Senhor é aquele Deus que jamais despreza aquele que vai até Ele, né? Então nós estamos aqui por Ele e temos certeza que tudo que nós viemos buscar nesta noite, o Senhor tem para nos dar. Quero ler aqui na palavra do Senhor. Aqui uma palavra aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui, irmãos. Atos 13. Um versículo aqui, a partir do versículo 4. Para a meditação da igreja. Atos 13, a partir do versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram à Selêcia. E dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamim, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador.
E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falava falso profeta, clamando bocejos, a qual estava o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, estes clamando a Barnabé e Saulo, procuravam muitos ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas e encantador, porque assim se empretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aqui, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego em vez do sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a toda buscavam a quem aguilasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Um pouquinho de dificuldade para ler, irmão, aqui. A vista está muito boa, mas o Senhor dá graça, não é? Meus irmãos, vamos orar. Mais uma vez eu quero pedir para os irmãos para incluir o nome do meu filho Edson, nessas orações, irmão, porque meu filho está passando uma luta muito difícil lá em São Paulo. E os irmãos sabem, né? A gente que é pai, que é mãe, aí não pode ver um filho sofrer, né? Então meu filho não está passando bem, ele está com uns problemas sérios. Mas eu creio nas orações dos irmãos, eu creio na misericórdia do Senhor, que o Senhor pode fazer uma obra na vida dele. Não é? Porque o Senhor é aquele que é socorro bem presente na hora da angústia, né? Então, se nós cremos, nós temos essa convicção que o Senhor ouve as nossas orações, com certeza Deus vai dar um socorro para ele, não é? Porque, irmãos, às vezes a gente ora, mas às vezes a fé da gente é pouca, né? E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando a gente ora ao Senhor, clama ao Senhor, nós temos que ter fé, né? Mesmo que o Senhor não venha atender a gente naquele momento, mas com certeza, mais para frente o Senhor vai nos atender, né? Porque tudo é no tempo do Senhor. E na situação que ele está assim, eu quero hoje, quero agora, né? Porque ele está sofrendo, ele está num momento difícil. Mas sempre eu estou falando para ele: filho, tenha paciência, continue orando, buscando o Senhor, não desespere, né? Porque no momento certo o Senhor vai te socorrer, né? Então, meus irmãos, sempre nas suas orações, inclua o nome dele é Edson, né? E vamos ficar nessa fé. Vamos orar uns pelos outros, irmãos, porque o povo de Deus anda um pouco assim, meio extraviado, né, irmão? O povo não tem dado muita crença, o povo não tem procurado o Senhor, e parece que quanto mais vai passando o tempo, vai chegando próximo à vinda do Senhor, o povo vai esfriando mais na fé, né? O povo estão se afastando. Mas
Nós que confiamos no Senhor, nós temos que cada dia nos aproximar mais do Senhor, né? Vamos, irmãos, orar uns pelos outros, tá bom? Também peço as orações dos irmãos. Glorioso Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Nós viemos aqui esta noite, meu Deus, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor tem algo para cada um dos Seus filhos que aqui vieram, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus querido, aleluia, derramar do Teu poder, derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Pai. Venha nos fortalecer, Pai, nos fortalece embaixo da Tua graça, Senhor. Venha receber o nosso louvor, recebe, Deus querido, aleluia, a nossa súplica, recebe as nossas orações, Pai, porque nós estamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração contrito, o nosso coração aquebrantado, Pai, para receber, meu Deus querido, a Tua graça, Senhor. Abre a janela dos céus, Senhor, derramando do Teu Espírito Santo, manda uma porção dobrada, Pai, para aquecer o nosso coração nessa noite, Senhor. Ouve, Deus Santo, Deus amado, o clamor do Teu povo, Senhor. Acolhe aqueles que estão aflitos, Pai, aqueles que estão sem saída, meu Deus, seja qual for a causa, mas diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Vai, meu Deus querido, vai de encontro, vai socorrer aqueles, Pai querido, que estão necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Deus Santo, visita, meu Deus, aqueles Teus filhos, que às vezes por uma coisa ou por outra, Pai, se afastaram da Tua casa, se afastaram, meu Deus, da Tua presença, Pai, mas o Senhor não os esquece, Pai. Vai de encontro a ele, visita, meu Deus querido, faz uma obra em cada vida, em cada coração, Senhor. E nesta noite, meu Deus, nós oramos, meu Deus querido, aleluia. Meu Deus, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor vai de encontro a meu filho, Pai. Ó Deus Santo, visita aquela vida, visita aquele coração, Pai. Acrescenta a sua fé, meu Deus querido, resolve os problemas, meu Deus amado. Não deixe que nada de mal venha acontecer para ele, Pai. Aleluia, Jesus querido. E nesta noite, meu Deus querido, eu peço, Pai, que o Senhor venha, meu Deus, continuar abençoando cada um dos Teus filhos que se apossar desse microfone nesta noite, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor, meu Deus. E que tudo que venha a ser feito aqui nesta noite, meu Pai, venha a ser para a honra e a glória do Teu santo nome. E assim nós pedimos e oramos em nome de Jesus. E graças a Deus. Aleluia. Muito obrigado. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei, Edson, se você vai ouvir esse culto. Eu não sei se depois o irmão pode mandar para você esse culto. Mas a palavra do Senhor nos ensina, Edson, que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Mas o Senhor também te diz que Ele te chamou para algo extraordinário, aleluia. O teu tesouro não está nas suas limitações da terra, aleluia. Deus te chamou para algo extraordinário. Então deixa o tesouro de Deus entrar no teu coração e você vai ver tudo que é na tua vida será transformado, porque você entenderá que a sua vida, filho, não vale mais, o que vale é a tua vida em Cristo Jesus, aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida, aleluia, porque Ele tem a luz necessária para te tirar da onde você está, aleluia. Creia nisso. Talvez nós decepcionamos e a nossa limitação humana nos impede de ver as coisas de Deus na nossa vida. Mas muitas coisas na nossa vida Deus tira porque é um livramento, aleluia. Então glorifique ao Senhor. Venha adorar ao Senhor, aonde você estiver aí em São Paulo. Que o Senhor possa transformar a tua vida. Que o Senhor possa te dar o entendimento, aleluia, das coisas do céu, aleluia. Para que você tenha algo extraordinário. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Então não desperdice com a sua limitação humana. Coloque a tua fé em Senhor. Caminhe por Ele e você verá a glória do Senhor na tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Inclusive, nós vamos adorar ao Senhor esta hora. As irmãs do círculo de oração, venham, minhas irmãs. Vamos adorar ao Senhor. E esse cântico que nós vamos adorar ao Senhor, ele é para você. Aleluia. Sabe por quê, Edson? Deus é fiel. Aleluia. Então creia que Ele é fiel para a tua vida, para transformar a tua trajetória. Vamos adorar, irmãs. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Círculo de oração, Ministério Manancial, Sol da Amada Igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há
agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, creia que esse Deus é fiel, aleluia. Nosso Deus é grande, poderoso. Ele diz que mesmo que nós não tenhamos força, Ele é fiel a nós, aleluia. Mesmo que falte tudo, igreja, aleluia. Mesmo que aos nossos olhos, aos olhos humanos, tudo está dando errado pelos nossos olhos humanos. Mas Deus está no controle de todas as coisas, aleluia. Deus tem a chave de todas as coisas na mão dele, aleluia. Por isso essa noite, adore ao Senhor, glorifique a Ele, amém, igreja? Quero aqui fazer um hábito da igreja, que é um hábito de amor, um hábito saudável. Quero aqui apresentar a nossa visitante dessa noite, a irmã Gildete, né? Fica em pé, irmã Gildete. Glória a Deus, aleluia. Como que o Ministério Manancial vai receber a nossa irmã Gildete? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Agora as irmãs vão cumprimentar e a gente faz assim, ó. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus nós vamos dizendo que a igreja, essa igreja ama você. E se a igreja ama você, porque também ama Jesus. E nós vamos todos seguindo, porque quem ama anda na luz. E as palmas a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória seja dada ao Senhor, aleluia. Hoje nós vamos ouvir os jovens adorar ao Senhor. Já coloca aí para os jovens adorar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Maria, Joana, Davi, vem aqui adorar ao Senhor. Yasmin, todos adorarem ao Senhor, para a honra e a glória do nosso Pai Jesus, amém? Vocês podem ficar tudo aqui assim, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade, tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei
Glória a Deus, aleluia. E eu pergunto, tá tudo bem aí, igreja? Aleluia. Você crê que vai ficar melhor? Aleluia, glória a Deus. O Senhor está falando conosco já esta noite, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Vamos orar sim. Nas vossas orações mais daqui para frente, vamos colocar o nosso irmão também, Paulo, que já faz 4 dias que ele está internado. Vamos orar para que Deus faça a obra, para que Deus possa ir até ele e que ele se decida por Jesus, aleluia. Porque nós podemos orar, pedir, mas se a pessoa não se decidir por Jesus, não se decidir pelo caminho que leva a Jesus, nossas orações não vão adiantar nada, porque não é nós que curamos, mas é aquele que está lá no céu, aleluia. Aquele que, quando nós precisamos, a palavra de Deus diz no Salmo, que ele vem saltando pelos montes, aleluia, para vir socorrer um servo e uma serva dele, aleluia, amém? Vamos colher os nossos dízimos e as ofertas da casa do Pai. A irmã Vanessa vai estar adorando ao Senhor. Logo em seguida, vamos estar passando a mensagem. Hoje o irmão Nildo vai trazer uma mensagem para a igreja. Vamos prestar atenção na mensagem. Ele vai ter das 8h15 até as 10:50. Para ministrar a palavra, amém, igreja? Enquanto isso, a irmã Vanessa vai adorar ao Senhor e nós adoraremos a Deus, dando a nossa alegria. Se você não tem, monetariamente falando, mas dai ao Senhor com alegria. Dai ao Senhor o seu coração, o seu pensamento, aleluia. Dai ao Senhor como sacrifício vivo, aleluia. Tudo que você tem para Ele. Então adore a Ele, glorifique ao Senhor, porque para Ele e por Ele, o que é, igreja? São todas as coisas, amém? Vamos adorar a Jesus, porque para Ele é nossa glória, a glória é dEle, tudo que temos é dEle, por Ele, são todas as coisas. Amém. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Gostoso adorar ao Senhor, né? Não importa a maneira que a gente esteja, a gente muda, porque a gente adora e a gente glorifica. E o Senhor fala aos nossos corações. Ele é maravilhoso. Vamos adorar ao Senhor. Oh, glória. Aleluia. Eu conheço o seu cansaço. Eu conheço a sua dor. Quando penso estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar. Fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão olhar e vão dizer: meu Deus, como Ele fez pra chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Sempre vale a pena acreditar nesse Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso, igreja, e Ele nos ama. Fazer a
vai dizer valeu a pena acreditar. Sim, valeu a pena acreditar. Oh, aleluia. Sempre vale a pena acreditar nesse Deus, porque Ele nos ama, Ele nos põe de pé todos os dias, Ele nos fortalece, Ele nos restaura, Ele nos transforma todos os dias, porque Ele nos ama e vale a pena acreditar nele, e as palmas é para Ele, aleluia. Glória a Deus. Você está escutando aí, Edson? Vale a pena, aleluia. As pessoas que te veem hoje, talvez te olhem, você está no fundo do poço. Mas vale a pena você acreditar no Senhor, porque Ele vai fazer algo na tua vida, aleluia. E as pessoas que outrora te viram lá, não vão colocar no pódio, mas vai te ver você glorificando a Deus, aleluia. E tendo uma nova oportunidade, porque Deus faz, basta somente crer, amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos ficar em pé agora, vamos aqui falar o Senhor mais um pouquinho. Quem quer ouvir mais um pouquinho de Deus, aleluia, da palavra do Senhor, vamos ficar em pé, irmão Nildo. Ele vai ter até as 8:50 para ministrar a palavra do Senhor. É bênção em nome do Senhor. Então, vamos orar por ele, pedir a Deus para que o ajude, para que ele tenha coragem de falar aquilo, porque eu sei que ele está estudando desde segunda-feira, que eu falei para ele. Glória a Deus, aleluia. Então, estudando, ele já estudou. Agora deixa Deus falar, né? Oremos. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho. Pedimos a ti nesta hora, Senhor, venha de encontro ao coração do teu Filho. Dai graça, Senhor, a ele. Ó Pai querido, que ele possa, através do Espírito Santo, Senhor, ser usado como teu instrumento, ó Pai. Nós já te agradecemos porque sabemos que tu és o mesmo. Tu és aquele que fala, Senhor, e nós estamos aqui para te escutar, ó Pai. Sê conosco, sê com ele, sê com teu Filho. E assim nós te agradecemos e louvamos no nome santo de Jesus, teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Toda a igreja diga: amém. Louvado seja Deus. Segunda-feira a pastora me mandou uma mensagem, né, pedindo para que eu trouxesse a mensagem. E eu fiquei feliz, porque eu amo trazer a mensagem, eu amo falar do Senhor. Peço que os irmãos, por gentileza, abram suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. O Senhor tem falado conosco até agora, através de louvores, e o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Quem crê dessa forma? Eu creio. Louvado seja a Deus. Glória a Deus. Deus tem algo para mim e para você nessa noite. A palavra de Deus diz que a sua palavra não volta vazia. Então abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar. Glória a Deus. Todos acharam? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo
em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Versículo 8. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixar vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então lhes mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no rio Jordão, a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará ao Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderias eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Amém. Até aqui todos tomem seu assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor, que Ele está neste lugar, e Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Na segunda-feira, pastor me manda uma mensagem, pedindo que eu trouxesse a mensagem. E eu amo trazer mensagem. É algo que Deus colocou no meu coração e eu amo fazer isso. E quando eu li a mensagem, eu perguntei para a pastora: tem algum tema? E a pastora disse: estou orando. Isso é bom, né? Tudo à base da oração. E tudo que é a base da oração, Deus fala. Mas, pastora Rose, pastora sabe que eu sou bem direto, não escondo os meus erros. Eu fiquei indignado, pastor. Falei, como pode isso? Porque logo depois, a pastora me manda uma mensagem. Tem o tema. E escreveu: vai lá, Jesus. E eu confesso que fiquei aguardando que ela mandasse mais alguma coisa. Livro, capítulo, versículo. Ou seja, tudo mastigadinho, né, pastor? Né? E eu confesso, pastor, eu fiquei indignado. Falei, como assim? Vai lá, Jesus? Como assim? Não, a pastora está de brincadeira comigo. Não, a pastora está de brincadeira comigo. Como pode? Um tema apenas, vai lá, Jesus. Não tem livro, não tem capítulo, não tem versículo. E eu fiquei brigando com a pastora mentalmente. Falei, pastor, não pode fazer uma coisa dessa. Depois acalmei meu coração. Falei, Senhor, Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu de mim não tenho nada. Mas Tu és o Deus da igreja. É Tu que alimenta, é Tu que direciona, é Tu que ensina, é Tu que conhece a minha e a necessidade de cada um. Mas o ser humano é terrível, né? E eu comecei a falar com Deus. Falei, Pai, eu não sei o que é que eu vou ler na Bíblia para encontrar esse tema que a pastora falou. Vai lá, Jesus. Mas eu creio que se procurar, vai achar. E muito. É que às vezes a gente, pastor, gosta das coisas mastigadinhas, facinho. Ou melhor, do nosso jeito, né? Não, tem que ser assim, eu quero assim, e ponto final. E Deus me deu palavra, pastor. Esta que nós lemos. E quando eu comecei a ler essa palavra, pastora, comecei a estudar essa palavra, eu entendi por que Deus me deu esta palavra.
nós temos que entender uma coisa. Eu e você, a igreja de Cristo, que nós não somos dirigidos pela nossa própria vontade, mas somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dirige. É Ele que diz o que tem que fazer. Não é o meu eu. Não é o que eu quero. Não é a minha sabedoria. Não. Até quem sou eu para trazer algo para a igreja? Se mal eu posso conduzir a minha vida, se não fosse a graça do Senhor, eu estaria perdido. Então, quando Deus me deu esse texto, que eu comecei a ler esse texto, que comecei a pesquisar algumas coisas, e às vezes a gente passa por algumas coisas e não presta atenção, pastor. Mas o Espírito Santo de Deus direciona. Ele leva onde Ele quer. E Ele fala o que Ele quer. E Ele faz o que Ele quer. E o Senhor me levou lá no versículo 11. Quem está com a Bíblia aberta aí? Todos? Não fechem suas Bíblias, não. Mantenha suas Bíblias abertas. Hoje nós vamos dar uma passeada aqui pela Bíblia, tá? Quem fechou a Bíblia, abre lá. 2 Reis, capítulo 5. Vai lá no versículo 11. Amém? Vocês vão entender por que, pastora, que Deus deu essa mensagem. Versículo 11 do capítulo 5 de 2 Reis. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Deus fala ou não fala? Deus fala. E muitas vezes Deus fala é com o pregador, pastor. Agora, quando a palavra vem para o pregador, pastora, o pregador tem que se calar ou tem que falar? Tem que falar. Porque a palavra é: doa a quem doer. Receba quem quiser. Aceite quem quiser caminhar nas veredas santas do Senhor. E quando eu me deparei com essa palavra, eu falei: meu Deus, tem misericórdia de mim. E eu comecei a estudar esse texto, comecei a entender algumas coisas, e o Senhor começou a me levar a outros textos, em outros lugares, em outras passagens, e nós temos que aprender do Senhor. Nós não somos totalmente sábios em relação à palavra de Deus. Porque todos os dias estamos aprendendo, pastor. E todos os dias o Espírito Santo está nos ensinando algo para nossas vidas. Afinal, somos filhos de Deus. E que pai que não corrige seu filho? Porque a palavra de Deus diz que o pai corrige a quem ele... Então, se nós estamos sendo corrigidos por Deus, logo somos amados de Deus. E nós temos que receber isso, pastora. E com alegria, mesmo quando a correção vem dura. Se quisermos ser filhos de Deus. Claro. E o Senhor começou a falar algumas coisas no meu coração. E eu comecei a meditar na palavra de Deus. E eu comecei a clamar por misericórdia.
Porque se não é a misericórdia de Deus em nossas vidas, o que será de nós? Eu quero pedir, pastor Daniel, por gentileza, meu querido, abra sua Bíblia. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13, do versículo 9 até o 14. Pastora Rose, já deixa aí no jeito aí. Marcos, capítulo 14, e versículo 26. Vanessa, não vai escapar também não. Gálatas 2 e 20. Sim. 1 Samuel, capítulo 13, do versículo 9 até o 14. Igreja, ouça uma coisa. Entenda. Nós estamos vivendo dias difíceis e trabalhosos. Nesse tempo que nós estamos vivendo. E a mídia, ou melhor, o mundo todo, as coisas do mundo, tentam de todo e qualquer jeito nos tirar da presença de Deus, nos afastar da palavra do Senhor, fazer com que nós desviamos os nossos passos do caminho do Senhor. Porque o inimigo de nossas almas bem sabe que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E ele está lutando com afinco para tentar fazer com que os escolhidos, pastor, percam o arrebatamento. Mas não vai acontecer. Porque o Deus dessa igreja vela por ela. Pastor Daniel, por gentileza. Portanto, disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal havia ele acabado de oferecer o holocausto, Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: quando vi que o povo se ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em Micmas, pensei: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel a Davi, a Saul: procedeste totalmente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor Daniel. Prestaram atenção? O rei Saul oferece sacrifício. Ele pega o sacrifício, pastora Rose, e vai e coloca sobre o holocausto. Ele poderia fazer isso? Para quem conhece a Bíblia vai saber que não. Porque sacrifício está para quem fazer? Ele era rei. Não era sacerdote. E não é sacerdote. Mas presta atenção. O rei, ele resolve fazer o sacrifício, porque ele teve medo.
Então ele fez segundo a sua vontade, o seu desejo. Ele vai, pega o sacrifício e oferece. Posso ler um trecho aí? Encontra novamente aí. Que por causa disso, o reinado dele seria confirmado. Creio que está lá. Aí eu acho que mais ou menos, aí pelo versículo, talvez acho que 10, 12, mais ou menos. Agora, porém, subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja líder sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Acho que um pouquinho antes. Onde seria confirmado o reinado dele. Talvez lá no 10, 12, mais ou menos. Presta atenção nisso, igreja. Não, presta atenção. Vai acompanhando a palavra, vai acompanhando a direção do Espírito Santo. Entenda. Disse Samuel a Saul: procedestes totalmente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém. Pois o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel. Tem coisas, pastora, que às vezes nós perdemos porque nós não estamos andando na direção conforme o Espírito Santo quer para a nossa vida. Deus diz: vai à direita. Não, eu vou para a esquerda. Lá na frente diz: vai para a esquerda. Não, eu vou para a direita. Faça isso. Não, eu vou fazer aquilo. Nós somos donos de nós mesmos ou nós temos um Senhor sobre nós? É uma pergunta. Nós somos donos de nós mesmos ou nós temos um Senhor sobre nós? Temos um Senhor sobre nós. Se temos um Senhor sobre nós, logo então as nossas vontades e os nossos desejos já não cabem mais a nós. Porque que funcionário que trabalha numa empresa faz a sua própria vontade? Nenhuma. Irmã Vanessa, lá no seu trabalho, a irmã faz a sua própria vontade? Tem alguém que diz, né? Faça isso, faça aquilo, aquilo outro. Deus está dizendo assim para mim e para você: faça a minha vontade. Para que seja confirmado em nossas vidas o desejo do Espírito Santo, as promessas de Cristo. Pena que o tempo está tão curto. Mas nós temos que entender que sobre nós tem um Espírito que fala aos nossos corações, que é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos direciona. Mas nós temos que dar ouvido a esse Espírito Santo. Uma das coisas que Deus pede para nós é que sejamos obedientes. E isso começou lá no Éden. Uma das coisas que Deus pediu para Adão e Eva, quando formaram ele da terra: não coma do fruto. Isso é obediência. Faça o que eu falo e tudo irá bem. Não obedeceram. E o mundo está no caos que está hoje. As horas estão se avançando. Mas vamos agora a irmã Vanessa. Isso. Estou crucificado com Cristo.
E a vida que vivo na carne, não vivo mais eu. Então não é mais eu. Quando eu vivia o meu eu, pastor Daniel, quando o pastor vivia o seu eu, onde o pastor estava? Pastora, onde estava? Vocês, irmãos, quando vocês viviam o seu eu, onde vocês estavam? Nós estamos no mundo. Eu já falei isso aqui uma vez. E vou repetir. Esta palavra nós temos que confirmar todos os dias no nosso coração. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, não pertencemos a este sistema. Talvez alguém agora na internet vai falar assim: vocês são que, alienígenas? Somos filhos do Altíssimo. E quem nos fez filho do Altíssimo? O unigênito Filho de Deus. Ou melhor, quando ele expirou na cruz, ele era unigênito. Mas quando ele expirou, ele passou a ser primogênito. Tem primogênito único? Tem, pastor, primogênito único? Se ele passou a ser primogênito, isso quer dizer que tem mais. Eu e você. E muitos outros que servem a Deus. Ele, o nosso Senhor, nos fez filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, logo, pastor, o mundo não tem direito sobre nós. E nem tem poder sobre nós. E nós não podemos fazer a vontade do mundo. E nem podemos fazer a nossa própria vontade. Porque estamos crucificados com Cristo. E a vida que nós vivemos hoje na carne, vivemos no Filho de Deus. Para que o seu nome seja glorificado. Através de nossas vidas, através de nossos atos, através daquilo que nos falamos, através daquilo que fazemos. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Temos que ser diferentes, temos que fazer a diferença. Porque se nós começarmos a agir segundo a nossa própria vontade, que diferença é que o mundo vai ver em nós? Nenhuma. Tem que haver diferença. Não podemos andar que nem o mundo anda. Não podemos falar como o mundo fala. Não podemos pensar como o mundo pensa. Não podemos agir como o mundo age. Temos que converter a nossa mente. Porque a carne não se converte. A carne, ela nasce incrédula, má, pecaminosa, e vai morrer assim. Mas a nossa mente tem que ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. Olha, lá em João, capítulo 15, e versículo 14. Alguém acha rapidinho para mim, por gentileza? João, capítulo 15, versículo 14. Olha que interessante essa palavra. Presta atenção. Quem achou, fala amém. Eu já vou passar rapidinho, que já estou começando a passar da hora. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu... É inteligente da nossa parte fazer o que o Senhor manda.
seremos chamados amigos de Deus. Quando nós obedecemos ao Senhor, somos chamados amigos de Deus. Quer ver? Eu vou ler aqui uma passagem que, aliás, isso aqui eu achei por acaso. Não existe por acaso, né? Nem coincidência, mas sim Jesus. Olha que eu achei numa mensagem antiga, pastora. Olha que eu encontrei. Olha, essa palavra está lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 21. Depois os irmãos, eu vou ler aqui rapidinho, que eu estou passando da hora. Ó, aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Igreja, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque às vezes nós tropeçamos em nossos próprios atos. Às vezes não é nem o mundo, pastora, que corrompe. Às vezes nós mesmos nos corrompemos. Às vezes nós mesmos, pastor, nós tropeçamos e caímos. Então, nós temos que ser vigilantes com a palavra. Temos que ser vigilantes com nossos atos. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós possamos alcançar as promessas de Cristo. Microfone, pastor, por gentileza. Pastora. Gálatas. Foi Gálatas que eu passei? Pastora? É Marcos. É Marcos, né? É Marcos 14? Isso, 14, versículo 36. 36. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta-te de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que o Senhor quer. A única pessoa, pastora, que poderia falar alguma coisa, contestar a Deus, seria Jesus. A única pessoa, pastor, que poderia contestar. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele sendo Deus, ele não se usurpou ser Deus, ou agir com Deus, ou parecer ser Deus. Humilhou-se, fazendo-se na forma de homem. O próprio Cristo, Filho de Deus, se humilhou, pastor. Se humilhou. Não, presta atenção nisso aqui. Ele vai um pouco mais além ainda, pastora. Ele sendo Filho de Deus, ele se humilhou na forma de homem. Aí ele vai um pouquinho mais à frente. Ele se humilhou na cruz do Calvário, se fazendo pecador. Pelos meus e os seus pecados. Ele carregou sobre si, pastor, as nossas culpas, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos impediam de nós podermos adentrar nos portões celestiais e ver a glória do Senhor, assentar-se à mesa do banquete, cear juntamente com o Senhor. Ele pega então o meu pecado, o seu pecado, toma sobre si, ele se faz maldito, para que eu e você fôssemos livres. Para que eu e você fôssemos chamados filho de Deus. E pudéssemos alcançar as suas promessas. Passei 5 minutos. Eu peço perdão, pastora. Mas eu precisava falar. A palavra de Deus. Jesus vai ao Getsemane, foi o Getsemane que Jesus fez essa oração, pastora. Muitas vezes, nós queremos que Jesus vai em algum lugar. Vai lá, Jesus. Visita aquela pessoa.
Vai lá, Jesus, faz isso por aquela pessoa. Vai lá, Jesus, cura. Vai lá, Jesus, transforma. Vai lá, Jesus, toma nas tuas mãos, resolve aquela situação. Mas muitas vezes não é Jesus que tem que ir lá, somos nós que temos que ir no Getsemane de Cristo. E aprender com Cristo. Não seja feita a minha, mas a sua vontade. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E nós possamos ter direito à salvação, podemos ter direito à vida eterna, às promessas do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fiquem com essa palavra. Glória a Deus. Amém, igreja? Quando eu passei por irmão Nildo, eu estava orando e eu meditei nessa palavra, que Jesus já havia feito tudo por mim, por você. Muitas vezes pedimos, mas queremos, mas não vamos até Jesus, aleluia. Porque ir até Jesus não é apenas estarmos aqui, não é apenas falarmos de Jesus, não é apenas, pensarmos que Deus é Pai, que Jesus morreu, não. Isso Ele já fez o maior sacrifício, mas nós temos que ir até Ele, aleluia. Nós devemos nos prostrar para Ele. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Toda vez que eu lembro dessa mensagem, eu lembro da minha mãe. E aquela mulher, igreja, pense bem, ela já havia perdido nada, igreja. Ela perdeu nada? Não, a palavra diz que ela havia perdido tudo. Mas veja bem, Jesus estava entrando na cidade. Ela já tinha ouvido falar de Jesus, aleluia. Mas Jesus, eu tenho certeza que Jesus já sabia que aquela mulher ia ser curada. Sim ou não, igreja? Mas veja bem, ele não parou, ele continuou seguindo. Quem teve que ir até Jesus, igreja? Ela teve que ir até Jesus. Ela teve que ir buscar a sua bênção. Ela teve que ir buscar o perdão dos seus pecados. Ela teve que buscar a sua cura. E diz a palavra que quando ela viu Jesus, continuou andando, ela entrou no meio daquela multidão. Quantas vezes a multidão te aperta? Quantas vezes a preguiça não te deixa ir até Jesus? Quantas vezes você não consegue orar porque você não quer, você quer? Não, Jesus, eu preciso, mas eu não vou orar hoje, não. Mas aquela mulher, ela pensou, não, eu já perdi tudo. Eu não vou perder essa oportunidade, eu vou até Ele, aleluia. Eu vou buscar Ele, aleluia. E quando ele chegou nela, que ela bateu a mão. Aonde que ela bateu a mão? Nele, igreja? Nas orlas das suas vestes. E na orla, ela não pegou. Diz que ela tocou as vestes de Jesus. Aí, o que Jesus fez, igreja? Opa, parou. Aleluia. E ele parou, ele não esperou. Ele disse o quê? Senti que de mim saiu algo, aleluia. Saiu virtude de mim. Ele parou, ela esperou, ele esperou. Mas ele esperou o que, igreja? Que ela dissesse, eu vim até o Senhor Pai. Eu busquei no Senhor Jesus, aleluia. Jesus espera isso de mim, de você. Sabe, que nós saiamos de nós mesmos. Tiremos o nosso ego de soberba, de orgulho. E vá até Ele, porque quando nós chegarmos nele, Ele vai falar assim, ó, você me tocou, saiu virtude, toma agora que é teu, aleluia. Toma agora, segura que é teu, aleluia. Porque Deus só precisa de um gesto, aleluia. Um gesto de vontade. Porque quando nós agimos, Deus reage. Aleluia. Reage ao Senhor. Quem quer reagir a Deus essa noite, aleluia? Reaja no Senhor, aleluia. Então, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu e o pastor Daniel, nós vamos adorar ao Senhor. Você nesse cântico que nós vamos adorar ao Senhor, você vai pedir ao Senhor, Senhor, eu cheguei até o Senhor. Pai, eu não tenho força, mas eu sei que com a minha adoração eu vou tocar no Senhor, Pai. E o Senhor você vai sentir a virtude de Deus na tua vida. Se você precisa de algo para a tua família, para os teus filhos, para o teu trabalho, toque agora no Senhor, aleluia. Ele está aqui para te tocar, aleluia, nessa hora. Vamos adorar a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Peça ao Senhor nesta hora, aleluia.
Você precisa de um renovo, igreja. Você precisa chegar no Senhor, igreja. Físico e Vai espiritual. até Jesus, igreja. Aleluia. Vá dele. A fonte está aqui. Aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor venha mudar meus pensamentos. Peça para ele, igreja. Aleluia. Restaura os meus sonhos Aleluia. Peça a ele. e meus sentimentos. Peça a ele. Talvez você não tenha força. Peça. Vem encher o vaso, Fale com ele. Aleluia. é o que eu mais quero. Pelos olhos da fé. Imagine Jesus passando aqui. Aleluia. Por onde tenho andado, Aleluia. Aleluia. sempre está por perto. Aleluia. Sinta o Espírito Santo passando. Aleluia. Toque na orla dele esta noite. Vá Ele até renova. Jesus. Ele dá força. Ele é fiel. Ele não muda. Diga. Peça para ele, igreja. Diga. Vem encher o vaso. É o que eu mais quero. Por onde eu tenho andado, Olha Jesus aí do teu lado. Aleluia. sempre está por perto. Renova-me. Diga para ele. Peça a igreja. Peça para ele. Aleluia. Venhas curar as minhas feridas. Eu quero ser O que a igreja diga? Melhor. Aleluia. Diga para ele. renova-me, Senhor. Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu Ele está nome, passando, igreja. Aleluia. 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 Vamos até ele, igreja. Glorificado é o nome do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Ele pode, Ele quer renovar na nossa vida. Aleluia. Sinta a presença dele. Aleluia. Peça para ele, diga. Senhor, venha curar, Seus pensamentos. muda meus pensamentos, Restaure os seus sonhos. restaura os meus sonhos Os sentimentos também. e meus sentimentos. Irmão Edson, é para você. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Quantos querem? Quantos querem? Aleluia. Por onde tenho andado, olha ele dizendo, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Peça para ele. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor. Diga para ele. Renova-me, Senhor. Venhas curar as minhas feridas. Diga para ele, diga, igreja. Renova-me, Senhor. Peça para ele. Renova-me, Senhor. Aplauda Jesus, igreja. Deus é Aleluia, fiel. aleluia. A palavra do Senhor nos ensina. Lá em Isaías, quando nós estamos cansados, Ele renova nossas forças, aleluia. Mas para que Ele renove as nossas forças, igreja, é necessário nós fazermos o que, igreja? Ir até Jesus, aleluia. Buscar a Jesus enquanto nós podemos achá-lo.
Não importa aquilo que você esteja passando, porque Jesus é aquele que ele diz que ele nunca se esquece dos seus. E cadê os filhos de Jesus aqui? Aleluia. Os filhos de Deus essa noite, receba na tua casa, na tua família. Receba essa noite renovo, transformação da parte de Deus, aleluia. E todas as coisas vos serão acrescentadas na tua vida, amém? E as palmas exaltam a Jesus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado por tudo que nós ouvimos nessa noite. Deus falou com você? Qual foi a mensagem dessa noite? Obediência. Naamã, ele obedeceu em primeira instância, mas uma obediência condicional. Se eu vou sim, mas o problema é esse mais que faz a diferença. E essa diferença, muitas vezes, ela não vem sentido positivo, mas negativo. Porque quando a gente obedece, colocando o condicional, dizendo mais, eu vou mais, aí Deus diz assim, mas o quê? Como diz, quem és tu para exigir alguma coisa? Mas a mensagem que nós ouvimos hoje é que a nossa obediência seja incondicional. Independente de circunstâncias, situações, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque às vezes a gente quer sacrificar sem obedecer. Logo o sacrifício fica em vão. Mas quando você não sacrifica, mas obedece, a bênção chega. Pela fé, através da obediência. Naamã teve que sacrificar, por quê? Porque não obedeceu incondicionalmente. Se ele obedecesse incondicional, não precisava sacrificar. Se o coração dele fosse um pouquinho mais humilde e chegasse lá onde estava o profeta, talvez o profeta teria recebido ele de maneira diferente ou até como ele pensou. Mas não foi assim, porque ele já chegou soberbo, chegou orgulhoso, chegou arrogante, dizendo, pensando consigo, eu sou rei, eu sou Naamã, chefe do exército. Então, pela minha postura, pela minha influência, pelo meu conhecimento, pela minha fama, eu vou chegar lá e vou ser recebido como um ilustre. E o Deus dele vai ter que fazer, porque olha quem sou eu. Então, essa foi a questão. Pelo fato ele teve que sacrificar. Qual foi o sacrifício? Mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que o Rio Jordão? Porque o Rio Jordão seria um instrumento usado para abater aquele que não tinha humildade. Foi mergulhar na água mais suja que existia na época. Era um rio caudaloso, escuro, sujo, e que soltava alguns tipos de esgoto da época. Então foi ali que ele teve que sarar, porque não se humilhou. Que mensagem que nós ouvimos hoje, ó. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque às vezes, obediência sem sacrifício tem resultado firme, forte, rápido, às vezes até espontâneo, até instantâneo. Por quê? Porque Deus honra quem é fiel e quem obedece. Por fé e por amor, de maneira incondicional. Não imponha nada para Deus. Se o Senhor me der, eu faço. Se o Senhor for comigo, então eu vou. Agora, se o Senhor me conceder, aí, não coloca nada disso. Diz assim, Senhor, independente de o Senhor me dar ou não, ou quando me der, eu vou fazer. É o que nós ouvimos hoje. E assim a gente vai ser bem sucedido, amém? Deus abençoe a todos ricamente, um ótimo final de semana. Irmãos, eu não pedi aqui ainda, mas eu quero pedir porque eu preciso. Mas não é din-din não, fiquem em paz. Eu peço que vocês me ajudem em oração. Porque eu preciso que a minha perna fique boa. Eu sinto dores terríveis, como diz o espanhol, terrible, na minha perna. Muito forte, muito forte. Só quem teve esse problema de nervo ciático inflamado sabe o quanto é difícil. E agora não está escolhendo idade, né? Está pegando pessoas novas. Veja a minha situação. Está pegando pessoas jovens. Que coisa, não? É, 15 anos, 7, 10, 12, 20, 25. Está pegando pessoas novas. Então, me ajude, porque eu preciso da minha perna. Olha, tem dia que eu estou pregando aqui, só Deus para ter misericórdia. Às vezes eu encurto a mensagem para sentar logo,
porque dói demais. Então me ajude. Vocês prometem orar por mim? Amém. Então Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus por esse culto que Deus nos deu, esse culto abençoado, palavra abençoada, louvores, abençoadíssimo. Amanhã é sábado. Jesus pode voltar, hein? E se ele voltar amanhã ou hoje, nós não vamos estar aqui, viu? Domingo para o culto. Quem vai vir no culto à noite, domingo? Eu ia pegar eles no pulo. Quem vem no culto à noite aqui, domingo? Vocês vêm no culto à noite? Olha, os irmãos, o povo está afiado, hein? Vocês estão espertos. Deus abençoe vocês por isso. Bem, então se Jesus não voltar domingo, estaremos aqui com mais um culto de adoração a Deus. Olha, não esqueça nunca, em nenhum momento da sua vida, lá na sua casa, no seu trabalho, no passeio, onde você for nesse fim de semana, não esqueça, Jesus a qualquer hora ele pode vir. A trombeta pode tocar a qualquer momento, então não esqueça isso não. Tá bom? Para não ser pego de surpresa. Deus abençoe a todos. Já vamos estar orando. Vem aqui, irmã Eliane, fazer essa oração fervorosa. Venha fazer essa oração de fé e fogo. Sabe o que é oração de fé e fogo? Oração. Isso, já apresenta, irmã Eliana, esse caderno aqui que tem bastante nomes. Pedidos aqui, a irmã apresenta, tá? Vamos orar, irmão, pelos pedido de oração, né? Pedido de oração. Depois vamos orar pelo termo. Senhor Deus, nesse momento, Jesus, está aqui em minhas mãos esse caderno, Senhor, com cada pedido de oração. O Senhor é conhecedor e sabedor de todas as coisas. O Senhor sabe a cada um que necessita de Ti, Senhor. A cada pedido, Jesus. Neste momento eu entrego em Tuas mãos, Jesus. Não somos nós não somos nada na Tua presença, mas o Senhor é tudo. Toma, Jesus, esse pedido de oração em Tuas mãos e resolve, meu Deus, segundo a Sua vontade. Cura, Jesus, aqueles que estão enfermos. Resolve, Jesus, a cada problema, Jesus. Tomando em Tuas mãos, Jesus. Abençoa também o nosso pastor Daniel. Toma o Teu filho em Tuas mãos. Repreende, meu Deus, essa enfermidade do corpo dele, das pernas, Jesus, dos braços, seja onde estiver alojado, Jesus, a cada dor. Meu Deus, que o Senhor precisa fazer a Tua obra. Toma, Jesus, em Tuas mãos. É o que nós pedimos, Jesus, a cada pedido de oração neste momento. E, Jesus, abençoa também. Nós despedimos em paz desse culto, Senhor. Fica, Jesus, conosco. Meu Deus, nos leva em paz, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Agradecemos por tudo nesta noite, Senhor, que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Deus abençoe nossa irmã. Amanhã, irmãos, eu vou fazer uma viagem e eu peço as orações dos irmãos, tá? Nos ajude em oração para Deus nos levar em paz. É uma viagem bem longa, bem distante. E se não der tempo de voltar nessa viagem, Jesus voltar até lá, nos encontramos na glória, viu? É bem longe, bem distante. É aqui, logo em Cauçu aqui. Tá bom? Ore por nós. Deus abençoe vocês. Estende a vossa mão para cá. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja amada, hoje e para sempre. E todos digam amém. Deus abençoe vocês. Irmã, como é que é o nome dela? Irmã Gildete, Deus abençoe a senhora, viu? A irmã seja sempre bem-vinda e é um prazer tê-la aqui conosco, tá bom?